Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu acaba de se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Terminou o jogo lá no interior de Rondônia, de Paraná 0, Paysandu 0. A atuação não foi das melhores, mas o objetivo foi concluído. Paysandu volta para Belém com essa classificação, onde vai encarar o Juventude de Caxias do Sul na segunda fase da Copa do Brasil. E no vídeo de hoje vamos analisar como foi essa classificação bicolor lá em Rondônia. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações e comentarem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. Assim vai fortalecer o nosso projeto aqui, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, se inscreva no canal, comentem à vontade, se gostarem do vídeo, dê like no vídeo também. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é analisar esse empate entre Ji-Paraná e Paysandu. Primeiro, deixar claro que o treinador à beira do campo foi o Dudu Capixaba. Porém, lógico, quem armou a equipe do Paysandu, quem escalou os 11 jogadores titulares, foi o Hélio dos Anjos, evidentemente. Lógico, o Paysandu sentiu falta da presença do seu treinador principal na beira do campo, mas ele que armou a equipe. E para mim, ele não armou bem a equipe. Ou melhor, não vou falar que não armou bem, mas eu faria algumas modificações que quando trouxer o campinho aqui para a gente ver, eu vou até detalhar um pouco mais. A partida em si, o Paysandu não jogou bem, um primeiro tempo muito fraco, o Paysandu teve mais de 70% de posse de bola, mas foi uma equipe que em muitos momentos prendia demais a bola, sem objetividade, sem intensidade, sem criar. Então foi um Paysandu muito fraco em desempenho na primeira parte, contra um adversário que não oferecia perigo também à defesa do bicolor. O Paysandu marcava em linha alta, isso dificultava a saída de bola do Ji-Paraná, que é uma equipe limitada, uma equipe que hoje não tem nenhuma divisão nacional, não pertence a nenhuma divisão nacional, então é uma equipe limitada, e o Paysandu se aproveitou disso, marcando em linha alta, que foi algo positivo, essa ação do Paysandu, esse posicionamento em campo e marcar em linha alta. Porém, faltou objetividade. O Paysandu muito pouco criativo, algumas peças não funcionaram. Quando eu trouxer o campinho aqui, a gente vai tratar de individualidades. O Ji-Paraná, em contrapartida, tentava explorar de alguma maneira, da sua maneira, aquelas bolas longas para a velocidade do seu ataque, mas nem isso conseguia. Ou seja, o Paysandu administrou muito bem o primeiro tempo, mas não conseguiu ser objetivo e não conseguiu dar uma intensidade no jogo. Foi realmente o primeiro tempo muito fraco, que o Paysandu vai para o intervalo no 0 a 0. O segundo tempo melhora um pouco, mas nem tanto. Continuou o Paysandu um pouco preguiçoso, jogando com o regulamento debaixo do braço, criando pouco intenso e corria um risco, porque por mais que o Ji-Paraná também não atacasse tanto, o Ji-Paraná atacou um pouquinho mais no segundo tempo, mas nada que gerasse um desconforto para a defesa do Paysandu, mas aquele 0 a 0 é perigoso, porque pode ser um escanteio, uma falta, aquele chute de fora da área, meio despretensioso, a bola desvia alguém e entra. Então, o Paysandu começou a namorar um pouquinho com o perigo, porque o Ji-Paraná, por mais que tivesse as limitações, por mais que a partida estivesse administrada a favor do Paysandu, e o Paysandu administrou o jogo a favor dele, não fez uma boa partida, mas soube administrar a partida, o Ji-Paraná, por uma bola, poderia conseguir a classificação, e o Paysandu poderia perder essa classificação, que seria desastrosa. Então o Paysandu não fez uma boa partida, nem no primeiro, nem no segundo tempo. Eu senti no 11 titular do Paysandu algumas mudanças eu teria feito. A gente vai trazer o campinho, mas já para adiantar, não colocaria o Wanderson na zaga. Eu acho que essa zaga do Paysandu já tem que ser testada com o Maia e com o Carlão. O Luan hoje não estava disponível, então o Maia Carlão, o Maia ou o Luan. O Maia com certeza é o titular absoluto dessa zaga do Paysandu. Eu já testaria novamente com o Carlão na defesa do Paysandu. Acho que o Wanderson não passa segurança. E não gostei também da presença do Brian novamente jogando pela esquerda, ao invés do Paysandu entrar com um atacante pela esquerda, entrar com o Vinícius Leite, que entrou até no decorrer da partida, substituindo o próprio Brian. Mas eu não gostei do Paysandu de novo entrar com o Brian como atacante, como meia esquerda ou como atacante pela esquerda, porque ele não tem o pé esquerdo e novamente creio que não fez uma boa partida. Vamos para o campinho, para a gente analisar o Paysandu melhor. No gol, Matheus Nogueira, quanto foi exigido, foi pouco exigido o Matheus Nogueira, praticamente um torcedor dentro do gramado, então um local privilegiado, foi pouco exigido, então uma atuação que quando foi exigido ele correspondeu.
Edilson, vamos para os laterais, Edilson e Kevin na esquerda. Edilson na direita, Kevin na esquerda. Eu sinto falta muito do Kevin no apoio. Eu acho que deveria apoiar um pouco mais. Não fez uma boa partida. Kevin deixou a desejar. Como o Edilson também. O Edilson consegue apoiar mais que o Kevin. Ainda tem o apoio do Robinho, que ataca mais pela direita do que pela esquerda. Então tem o apoio do Robinho. Tem o apoio do Jean Dias, que cai pela direita. Só que ele foi mal. Não gostei da partida do Edilson, errando em alguns momentos até fáceis para ele fazer alguma jogada, ele errou. Ele foi substituído depois pelo Michel, que tá ganhando o ritmo do jogo, então vai ter uma briga nessa lateral direita entre o Edilson e o Michel. Hoje, o titular do Hélio dos Anjos é o Edilson, mas eu creio que não fez uma boa partida. Na defesa, Wanderson e Maia. O Maia, é difícil você achar um melhor em campo hoje, porque realmente a atuação do Paysandu foi muito apagada. Mas colocaria para o Maia, que quando foi exigido novamente, ele sobressaiu numa interceptação, numa roubada de bola, num passe para quebrar a linha. Então, o Maia teve um destaque. O Wanderson, uma partida razoável, mas novamente, em momentos importantes da partida, em lances fáceis, ele falhou. Ele falhou novamente hoje. Então ele passa muita insegurança. O Hélio dos Anjos está insistindo nele na zaga, não sei, pensando já da temporada do ano passado, que ele foi titular e foi o zagueiro que mais se destacou no Paysandu na Série C, e eu concordo, mas mesmo assim ele se destacou entre os zagueiros do Paysandu, mas se você vê que tinha algumas limitações nele. E o Wanderson prossegue na zaga do Paysandu, mesmo estando irregular. Eu já teria tirado ele para colocar o Carlão, enquanto o Luan estiver disponível, colocar o Luan para testar junto com o Maia. E o Maia é indiscutível na zaga do Paysandu. No meio-campo, tivemos o Bispo, que não fez uma boa partida. Ele é sempre mais jogador de marcação, como a equipe do Ji-Paraná não atacou tanto, então essa função para ele acabou passando meio sem essa responsabilidade grande de fazer essa marcação, já que a equipe do Ji-Paraná não atacava. Só que ele tinha uma obrigação um pouco maior, já que a equipe adversária não atacava tanto e saiu um pouco para o jogo. Errou alguns passes, não gostei tanto assim da participação do Bispo. No meio campo ainda tivemos o Val Soares e Robinho. O Val Soares sai do jogo para a entrada do Vieira. E o Robinho, que foi bem até cansar, porque depois que ele cansou, aí ele caiu muito de produção e ele não consegue jogar os 90 minutos de jogo. Entrou o Biel, que não entrou bem, entrou um pouco sonolento também na partida. A partida toda foi meio sonolenta, né? Só que o Biel também não entrou tão bem assim. Ele entrou para dar um dinamismo maior, só que ele não é aquele jogador para dar um dinamismo maior. Ele é um jogador para tentar acertar um passe, um lançamento. Talvez a entrada do Juninho tivesse sido melhor, o do Capixaba, que foi o treinador que processou essas substituições, né? O Hélio dos Anjos, lógico que ele escalou o time, mas quem substituiu os jogadores, creio que foi realmente o Dudu Capixaba. Talvez teria colocado o Juninho para dar um dinamismo um pouco maior, uma velocidade um pouco maior que o Paysandu precisava e que você não tem no Biel essa característica. O Val Soares fez uma partida razoável para entrar o João Vieira, que também não acrescentou tanto. No ataque você teve Brian, Jean Dias e Nicolas. O Brian, não gostei novamente da partida do Brian. Curiosamente, no melhor ataque dele, ele estava no final do primeiro tempo, aquele cruzamento que ele dá para o Nicolas, que o Nicolas cabeceia, o goleiro do Ji-Paraná faz uma boa defesa, no melhor momento talvez do Paysandu na partida. Teve dois bons momentos, nessa cabeçada do Nicolas e aos 15 minutos também que o Paysandu chegou, aos 15 minutos do segundo tempo que o Paysandu chegou mais com perigo. Então realmente foi uma produtividade muito baixa do Paysandu. Mas quando o Brian faz esse bom cruzamento pro Nicolas, ele está na direita, porque ele tem o pé direito. Na esquerda você complica um pouco ele. E eu teria começado a partida com o Vinícius Leite. Vinícius Leite que entrou no decorrer do jogo, não acrescentou talvez tanto assim em qualidade, mas você via que era um jogador mais perigoso na esquerda que o Brian. Então já teria começado a partida com o Vinícius Leite, eu teria feito essas duas substituições, na verdade. O Wanderson, o Carlão no lugar do Wanderson e o Vinícius Leite no lugar do Brian. Que já são duas insistências do Hélio dos Anjos que, ao meu ver, na minha percepção, eu teria mudado. Jean Dias, atacante pela direita, vem bem, vai fazendo uma boa temporada o Jean Dias, mas hoje não foi bem, não conseguiu dar um dinamismo, tentou cavar um pênalti, até meio bizarro no primeiro tempo. Ele driblou o zagueiro e se jogou, ele jogou de uma maneira até meio, parece ginástica artística, né? Que ele dá um salto e rola e não perdeu o lance, enfim, não fez uma boa parte do Jean Dias. Foi substituído pelo Juan, eu não gostei dessa substituição.
Eu colocaria no lugar do Jean Dias, colocaria o Wesley Garcia, atacante pela direita, atacando pela direita, porque tem mais velocidade, tem finalização. O Juan é um jogador que você pode ter mais testado, mas você jogar nesse cenário da partida de hoje, que o Paysandu precisava um pouco mais de velocidade para vencer o jogo, jogar Juan e o Nicolas, não me agradou tanto. Então eu teria colocado, não gostei da substituição, eu teria colocado o Wesley Garcia em seu lugar. Ou seja, das substituições, eu teria mudado duas. No lugar do Robinho, entrado o Juninho. No lugar do Jean Dias, entrado o Wesley Garcia. E no ataque é o Nicolas, que teve uma chance, uma cabeçada. O goleiro fez uma boa defesa, depois não apareceu tanto. Ele aparece no segundo tempo, fazendo uma boa tabela também. Se não me engano, foi com o Jean Dias. Mas, não, com o Brian, com o Brian. Ele fez uma boa tabela com o Brian acabou não aproveitando. Mas o Nicolas é isso. O Nicolas é um jogador perigoso. Se tiver oportunidade, ele fatalmente vai guardar o gol. E por mais que hoje não foi uma partida iluminada, não foi uma partida iluminada de ninguém do Paysandu, eu creio que o Nicolas teve a participação, participou da maneira que deu para participar. Então, eu faria isso. Eu teria feito, não teria escalado esse 11 do Paysandu, teria modificado, como eu falei aqui, e as substituições também eu não gostei. Teria entrado com o Juninho no lugar do Robinho e teria entrado com o Wesley Garcia no lugar do Jean Dias. Eu acho que seriam substituições que dariam mais dinamismo, dariam mais velocidade à equipe do Paysandu, coisa que faltou. O mais importante é o Paysandu conseguir a classificação. Ok, traz para bem a classificação, mas aqui a gente tem que analisar como foi a partida. E não só falar, tá ótimo que trouxe a classificação e fazer um vídeo de 30 segundos, senão nem faria um vídeo. Você tem que analisar como foi o desempenho do Paysandu, que administrou o jogo, não correu quase riscos quase zero de ser eliminado, porque a equipe do Ji-Paraná não conseguia agredir a equipe do Paysandu. Isso foi uma qualidade do Paysandu no jogo de hoje, muita inteligência em marcar em linha alta, mas namorou o perigo, né? Porque se o Ji-Paraná conseguisse um gol, aí seria um sufoco. Queria que vocês deixassem também o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa classificação do Paysandu. Lembrando que o próximo adversário do Paysandu é o Juventude, que é um clube da Série A, um jogo difícil lá em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E se tiver empate naquela ocasião, vai ser pênaltis. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e opinem. Podem comentar à vontade. Até o próximo vídeo.